Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais um dia de vida na presença de Deus. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja Deus. Seja exaltado para todo sempre o nome do nosso Deus. Sejam dadas glórias a Ele eternamente. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. A gratidão tem que estar dentro de nós permanentemente com relação ao nosso Deus. Louvado seja Deus. A palavra que o Espírito Santo me deu para ministrar está no livro de Salmos 112. É o Salmo de número 112. E vai falar conosco, vai nos fortalecer, vai nos alertar, vai nos mostrar sobre nosso futuro, sobre nosso estado aqui nesse mundo, que está cada dia pior, mas aquele que serve a Deus não está cada dia pior, não. Com certeza absoluta. Ele está prevalecendo diante do caos e vai continuar, em nome de Jesus Cristo. O título que tem nesse Salmo 112, aqui está na Bíblia, o título, A Felicidade daquele que teme a Deus. Então, glórias a Deus é algo que é o que nós temos que ter dentro de nós. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós não vamos saber fazer nada se não temermos a Deus. Tudo que fizermos pode até dar certo durante um tempinho, mas lá na frente vem as consequências. Então, temer a Deus não é ter medo dele, é respeitar, reverenciar, é reconhecer o seu poderio, a sua grandeza, a sua soberania. Então, isto é temer a Deus. Então, a felicidade daquele que teme a Deus. Será que nós podemos ser felizes aqui neste mundo? Como nós podemos ser felizes aqui? A Bíblia diz quando tememos a Deus. Claro, vamos ter aflições, lutas, dores. Só Deus sabe as lutas pelas quais passamos no dia a dia. Mas a felicidade está dentro de nós, porque tememos a Deus. E o Senhor está com aqueles que temem o seu santo nome. Sempre vai estar. E vai livrar dos males. Sempre. Então ele começa aqui, louvai ao Senhor. É mesmo que dizer aleluia. Glórias a Jesus. Louvai ao Senhor. Como é bom louvar ao Senhor. Como Deus ama receber glórias. É verdade. Mas, claro, óbvio, não pode ser algo mecânico. Nunca. Tem que ser do mais profundo do nosso coração. Reconhecendo quem Ele é. E a Bíblia diz aqui, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? É um homem grandemente feliz. É um homem verdadeiramente feliz. Por favor, não é a felicidade que o mundo mostra, que é uma felicidade falsificada. Não é verdade. Porque não há vida fora de Deus. Tudo é ilusão, que faz parecer que está bem, que tudo é perfeito, que tudo é maravilhoso, mas não é nada disso. A estratégia é quase perfeita. E é tão quase perfeita, que consegue enganar a maioria, para você ver que terrível. Mas louvado seja Deus. O bom é estarmos na presença de Deus,
para sabermos discernir o que é verdadeiramente bom e o que não é. Então, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, glórias a Jesus. Então, nós somos felizes porque tememos a Deus. E nos nossos momentos felizes e momentos de lutas, de dores, Ele vai estar conosco. Ele vai nos guiar, Ele vai nos sustentar de pé, Ele vai nos alegrar. Glórias a Jesus. Deus é um Deus de surpresas. Deus é um Deus que, meu Deus, faz coisas grandiosas para o seu povo. Glórias a Deus. Por isso que Ele merece que nós tenhamos temor verdadeiramente dentro de nós. Que Ele sempre seja o primeiro lugar na nossa vida. Sempre. Claro, óbvio, muitas outras coisas e até pessoas irão querer ter o primeiro lugar no coração do homem. Mas aquele que conhece a Deus, verdadeiramente ele tem discernimento para perceber. E ele vai desprezar esse mal em nome de Jesus Cristo. Que em seus mandamentos tem grande prazer. Olha, eu amo um versículo que tem no Salmo de número 119. Diz assim: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Essa palavra é muito forte. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Glórias a Jesus. Então a Bíblia diz aqui que em seus mandamentos tem grande prazer. Então você se deleita na presença de Deus, nos mandamentos dele, na lei dele, nas escrituras sagradas. Você se agrada da Bíblia. Glórias a Jesus. Não há... É porque geralmente a gente começa a perceber claramente as coisas quando nós nos convertemos ao Senhor. Porque antes nós estávamos cegos espiritualmente falando. Então quando a gente se converte, aí começa, os olhos do nosso entendimento são abertos para que a gente enxergue as coisas que jamais enxergaríamos sem uma genuína conversão. Por isso que uma pessoa que ela é firme com o Senhor, ela não vacila, ela não fica cocheando entre dois pensamentos, entre o mundo e Deus. Ela não tem saudade do mundo. Ela não espera a honra desse mundo. Porque ela está firme com o Senhor. Mas eu tenho que dizer a verdade. É a minoria que está assim. Que a grande maioria, a massa, está verdadeiramente, meu Deus, jogada. Acreditando em tudo. Vivendo a vida muitas vezes em dupla. Normal. Vive uma vida natural. Como se não fosse cristão. Então Deus, porque na verdade, né, eu sempre gosto de dizer isso para que ninguém imagine que o Evangelho é um fardo pesado. Deus, Ele deu a mim e a você a liberdade de escolher o que nós queremos seguir, quem nós queremos servir eternamente. Nós temos o direito de escolher. Que coisa linda. Então não é algo forçado. Então já que não é algo forçado, por que a pessoa vai se converter
e vai ficar depois pensando no mundo, sentindo saudade das coisas do Egito. Então, isso aí, por isso que nós temos que entender que o nosso Deus, Ele nunca nos forçou a servirmos a Ele. Nós servimos porque decidimos assim, dentro de nós. Ele nos deu esse direito. Já parou para pensar que Deus maravilhoso é este, todo-poderoso, e não fez o homem de uma marionete? Já pensou, já parou para pensar? Lindo demais isto. Este é o Deus a quem servimos e a quem amamos, e o qual temos que conhecer a cada dia mais. Agora vai falar sobre a nossa, do 2 ao 9, vai ser louvor a Deus por tudo que Ele faz ao seu povo. Então aqui diz, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Aí nós vimos tantas coisas acontecendo no mundo, e se a pessoa não tiver um discernimento espiritual, ela diz assim, mas como é que pode? Tantos filhos de crentes estão fazendo tantas coisas, estão muitos desviados, muitos enveredaram pelo caminho errado, né? Muitos estão totalmente perdidos. E a Bíblia diz, a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Então nós temos que ter essa mensagem dentro de nós, e nós temos que fazer a nossa parte. Está entendendo? Porque a Bíblia diz o quê? Que Deus fará justiça até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. E a misericórdia será até 1000 gerações. Você está entendendo? A misericórdia são 1000 gerações. E o que o homem faz de mal vai ser até a 3ª e 4ª geração. Já parou para pensar? Então, depende muito de nós também, é verdade. Nós temos que fazer a nossa parte. E Deus vai atuar a nosso favor. O fato é que a Bíblia diz, a sua descendência será poderosa na terra. Olha aí Abraão. Olha a descendência de Abraão como foi. Era ele e Sara, mas Deus havia lhe prometido que a descendência dele seria como as estrelas do céu. A geração dos justos será abençoada. Glórias a Deus, dos justos. Quem são esses justos? Os que são justificados pelo Senhor, claro, mas os que praticam a justiça. E o que é justiça? É fazer o que é reto, o que é justo. Não infringir a lei de Deus por nada desse mundo, porque nada vale a pena quando alguém está longe de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Qual é a alegria que a pessoa tem longe de Jesus? Não existe, meu Deus. De forma alguma. A nossa alegria para viver nesse mundo, o único motivo para estarmos aqui ainda nesse mundo, os que são salvos, é a presença de Deus. Porque não há mais nada que nos prenda a este mundo. Temos que cumprir a nossa missão aqui, determinada por Deus. Ele sabe. Cada uma pessoa, Deus tem uma direção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós temos que praticar a justiça sempre.
Ah, mas as pessoas estão fazendo muitas coisas erradas. Deixa elas fazerem. Deixe. Você vai se afligir por isto. Vai perder sua paz. Deixa lá. Vamos nos lembrar das pessoas que são espelhos limpos. Elas sim merecem a honra, conforme a Bíblia diz. A quem honra, honra. Então nós temos responsabilidade sobre os nossos descendentes. Vamos fazer a nossa parte, vamos nos aliançar mais com Deus e vamos continuar orando. Porque Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Quando Deus determina fazer uma obra, ninguém pode impedir. E vem muitas vezes de surpresa. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que uma irmã, uma vez ela me contou algo, um testemunho tremendo, que ela servia a Jesus e se converteu de uma forma avassaladora. Se entregou. E ela era casada, ela é casada, né? E não tinha filhos. Vivia ela e o marido. E o marido dela era apaixonado por rock, essas coisas pesadas, e ouvia muito alto. Era um desespero dentro de casa. Era muita zoada, ela não suportava mais aquilo, porque não era aquele só, ele não ouvia só, ele tinha os instrumentos e ele também cantava e tocava dentro de casa, imagine. E ela tentando levar ele para o Senhor e ele totalmente resistente. Mas isso demorou algum tempo, mas sempre tem um mais, que é a vitória. Mas um dia, quando ela voltou da igreja, louvado seja Deus, ela encontrou ele totalmente quebrantado e ela ficou em choque. Porque você sabe, quando a pessoa aceita Jesus, a outra geralmente cria problemas, sempre, né? Até ela se converter ao Senhor, a outra coitadinha vai sofrer, mas vai ter vitória, sempre. Pois é. Aí o que aconteceu? Ele estava totalmente quebrantado, o semblante dele estava outro. E ele disse que Jesus Cristo falou com ele. Jesus Cristo foi ali naquele lugar que ele estava tocando aquelas músicas barulhentas que não dá nem para ninguém entender o que a pessoa está falando. Ele disse que ele aceitou Jesus ali no meio da sala mesmo, se ajoelhou e aceitou Jesus. E quando ela chegou, ele disse a ela que ele era crente, que ele ia, a partir daquele momento, servir a Jesus Cristo até o fim. Tá vendo? Então, não é por força nem por violência, não adianta. É o Espírito Santo que trabalha. No tempo certo, o problema é esse. As pessoas querem o quê? No tempo delas, Deus não vai trabalhar no tempo de ninguém. Porque se existe o tempo de Deus, que é perfeito, para que Deus vai trabalhar no tempo do homem, que é imperfeito? Não adianta. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos dar bom testemunho. Vamos servir a Jesus com lealdade, com sinceridade, com integridade. Vamos orar, pedir a Deus pelos nossos descendentes, sempre pedir a Deus por eles, para que eles se fortaleçam no Senhor, caso já sejam salvos, ou que Jesus Cristo opere a salvação, a libertação dos seus corações. Em nome de Jesus. O que nós não podemos fazer, Deus vai fazer. Então, vamos deixar na mão dele e vamos fazer a nossa parte sempre.
Olha o que é que diz aqui no versículo 3. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Seus atos, né, de bondade e de justiça permanecerão para sempre, jamais serão esquecidos. E aqui a Bíblia diz, fazenda e riqueza haverá na sua casa. Quer dizer que a pessoa vai ser rica, milionária? Será que é isso? Será que Deus está prometendo aqui que todo mundo que é crente, que é cristão, vai ser rico, vai ser milionário, vai ter riqueza? Será? Deus está falando aqui, sabe o quê? Do suprimento das nossas necessidades em todas as áreas. Ele não vai nos deixar, entendeu? Desamparados. Ele vai fazer algo por nós em todo o tempo, pela sua misericórdia somente. Porque falta em nós merecimento, mas a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Glórias a Deus. Por isso que nós temos que exaltar este Deus sempre, sempre, independente do que estejamos passando, os momentos que muitas vezes são tão difíceis, mas ele merece toda a glória, toda a honra, sempre. A Bíblia diz no versículo 4, aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Vamos entender, por favor, nós precisamos entender isso aqui. Olha só, quando eu li essa palavra, aos justos nasce luz nas trevas, eu sempre, quando leio a Bíblia, medito, eu peço ao Espírito Santo que ele me ajude, porque a nossa limitação é gigantesca. Então, mas Deus, ele é profundidade de riquezas e sabedoria, e ele vai nos guiando. Então, aos justos nasce luz nas trevas. Você já parou para pensar? Você se lembra de algum momento da sua vida que você viveu algo que era tenebroso, terrível, e que de repente tudo foi resolvido? De repente aconteceu um milagre e as coisas mudaram e tudo se encaixou certinho e você ficou até, meu Deus, como é que isso aconteceu assim? Meu Deus, que coisa impressionante. Se lembra? Pois é esse versículo aqui. Aos justos nasce luz nas trevas. Quando passamos momentos dificílimos, momentos que só o socorro de Deus, que não temos condições de resolver a situação. A Bíblia diz que nasce luz nas trevas. Esse sofrimento simboliza como se fosse trevas, sofrimento, noite, meia-noite. Mas a Bíblia diz, aos justos nasce luz nas trevas. Por mais que o problema seja sério e grave, a Bíblia está dizendo, aos justos nasce luz nas trevas. Deus sempre vai socorrer. Sempre ele vai operar um milagre, sempre. Creia nisso. Nunca na sua vida leia a Bíblia, nem ouça a palavra, achando que, que palavra boa, gostei. Realmente procede isso mesmo. Amém. Tá certa. Tá certo você dizer isso. Mas o mais importante é você saber que essa palavra, ela é prática. Ela tem que se cumprir na nossa vida. Ela é viva, essa palavra. Ele é piedoso, tem compaixão das pessoas, é misericordioso. Tá entendendo? Pessoa que não é com coração duro, frio, meu Deus. Porque as pessoas que têm um coração bom, elas sofrem,
Quanto mais aqueles que têm um coração ruim vão padecer muito. Porque o coração ruim é um coração egoísta, um coração mau. É um coração que não pensa no seu próximo. É um coração que é egocêntrico. Então a Bíblia diz, ele é piedoso, misericordioso e justo. Ele pratica a justiça. Ele faz o que é reto. Independente de como as pessoas estejam fazendo o que é injusto. Mas o nosso parâmetro é Jesus, é verdade. Não são esses espelhos sujos, não, de forma alguma. Aqui o versículo 5. Bem irá o homem que se compadece e empresta. Glórias a Deus. Disporá as suas coisas com juízo. Esse disporá as suas coisas com juízo quer dizer com honestidade conduzirá os seus negócios. Entendeu? A sua vida nessa área secular, profissional, empresarial. Então, vamos ler primeiro. Bem irá o homem que se compadece e empresta. Então, o que quer dizer o que quer dizer emprestar? Porque, na verdade, o homem, a pessoa vê alguém em necessidade e a pessoa ela quer fazer alguma coisa para ajudar aquela outra. Porque, meu Deus, como é que nós podemos estar tão bem vendo pessoas as quais até amamos, desamparadas, muitas vezes precisando de algumas coisas? Ah, mas tem que ser crente. Muitas vezes a gente serve a pessoas que não são crentes, gente. É verdade. A gente socorre os aflitos. Olha, Deus dá o sol ao justo e àquele que blasfema contra ele. Aquele que afronta Deus, odeia Deus. Deus dá o sol. Então nós não podemos só ter misericórdia de um grupo, não. Porque Deus sabe a necessidade de cada um. Então nós não podemos fechar o nosso coração. É verdade. Jamais. Porque vai haver prejuízo nas nossas vidas, essa dureza. E também não vale a pena. O que adianta você ter muito, ter pessoas que não têm nada, que estão passando uma situação difícil, situação de muito sofrimento, de muitas lágrimas. O que adianta? Disporá as suas coisas com juízo, ou seja, com honestidade, conduzirá os seus negócios, sempre sendo reto ali no trabalho, em todas as áreas, em relação aos funcionários, em relação ao governo, sempre em relação também à sociedade, sempre agir com integridade, conforme diz aqui, com honestidade. Porque você sabe que o Brasil ele tem um ditado, uma frase que diz, né, que a lei de Gerson, para a pessoa ter vantagem em tudo. Então essa vantagem, geralmente quando a pessoa tem vantagem em tudo, há prejuízo para outras pessoas. Então, como é que isso vai agradar a Deus? Jamais. Então, o que é bom, vamos agir com honestidade. Eu sei, o mundo é muito maligno,
O nosso país mesmo, ele é castigado pela corrupção. Muito castigado, não é da agora, é de muitos e muitos anos atrás. Então isso aí é uma coisa incorporada aqui nesse país. Mas aqueles que servem a Deus não podem seguir isto aí de forma alguma. Porque qual é a diferença se os crentes, os cristãos, seguirem essas coisas erradas? Qual é a diferença entre ele e aquele que está no mundo, que é ímpio, que é pecador, que comete injustiça, que não paga funcionário, não paga o salário do funcionário justamente, que faz coisas erradíssimas? Eu acho lindo esse versículo 6 e 7 aqui, esses versículos maravilhosíssimos, todos eles, né? Na verdade, olhe bem, viu? Nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Então, nós ficamos pensando assim. Há muito tempo atrás, eu lia sempre na Bíblia, o justo nunca será abalado. E eu ficava pensando, pedindo a Deus que me ajudasse a entender esse versículo. Porque o justo nunca será abalado. E quantas lutas nós temos? Até ao nos convertermos, começa a luta dentro de casa, nas outras áreas, depois vem dentro da igreja a luta, depois só o sangue de Jesus. Eu comecei a perguntar ao Espírito Santo. O Espírito Santo me ensinou. O justo nunca será abalado espiritualmente. Emocionalmente, claro que ficaremos abalados. As lutas estão aí. Nós ficamos preocupados. Nós ficamos muitas vezes tensos até, meu Deus. Não devemos, mas durante o momento ficamos. Então, a Bíblia diz que a carne é fraca, né? E o espírito é forte. É isso que aqui quer dizer. A nossa carne, que é a nossa alma, ela se abala com o que acontece, com as intempéries, os problemas, meu Deus. Há tantas preocupações, tantas pendências para serem resolvidas. Tanta coisa. A Bíblia diz, na verdade, nunca será abalado. Ou seja, o que quer dizer isso? O justo. O que pratica a justiça. Porque ele nunca será abalado na sua comunhão com Deus, na sua fé em Deus. Deus está ali guardando sempre. Ele não vai sucumbir, jamais. Pode ficar abatido, é claro, mas o espírito dele está firme com Deus. Olha que coisa linda, o justo ficará em memória eterna. O nosso nome está escrito no livro da vida, do Cordeiro. Louvado seja Deus. Glorificado seja para sempre o nome do Senhor. Está lá escrito. Louvado seja Deus, meu Pai. Nós ficaremos em memória eterna. Nunca vai apagar. Olha esse versículo 7 aqui é importante também. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O que é maus rumores? O que é rumores? São burburinhos de mudanças, entendeu? São ruídos, murmúrios. Entenda aqui. Não temerá maus rumores. Você já percebeu que sempre vem coisas, notícias
de uma forma ou de outra, para tentar tirar a paz daquele que serve a Deus. Porque quando a pessoa tem medo, quando ouve algo e fica com medo, a pessoa fica paralisada. E esta é uma estratégia do maligno e dos inimigos. Que a pessoa fique ali sem força para fazer nada, com medo daquele rumor, daquele mau rumor. Você está entendendo? Às vezes tem um burburinho no trabalho, a pessoa está ali trabalhando, aí vem um e outro falando algo assim, aí a pessoa já começa a ter medo, que vai perder o emprego, e aí começa o desespero a entrar e faz as coisas erradas. Aí, na hora do medo, do desespero, a pessoa fica assim, fica sem sossego, demonstra que está assim, sem paz, porque ela está temendo os maus rumores, está errado. A Bíblia diz, não temerá maus rumores, seja em que área for. Ah, mas as coisas vão piorar aqui no país. Olha, se prepare, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Aí a pessoa, se não tiver muita vigilância e sabedoria divina, o que é que vai acontecer? Ela vai entrar naquele clima ali, maligno, entendeu? Aquele clima que é para tirar a paz, é para a pessoa ter medo, ficar angustiada, ficar tensa, nervosa, ansiosa, estressada, para atingir até a saúde física dela. Seja em qual área for, alargue suas tendas. Que vierem maus rumores, não tema. Não tema, porque não vai te atingir aquele mal. Porque são maus rumores, burburinhos de mudanças. Olhe quando tem pessoas, você já parou para pensar que tem pessoas que fazem questão de mandar mensagens fakes, muitas vezes mandam pelo WhatsApp, dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, aí um passa para o outro, aquele desespero todo, aí a pessoa tem medo, não sei o quê. Às vezes aquela pessoa fez com essa intenção, não, às vezes não. Essas pessoas malignas fazem isso com essa intenção, para tirar a estrutura das pessoas, para levar as pessoas a ficarem assim, agoniadas, entendeu? Sem paz, com medo, porque o medo ele paralisa as pessoas. Então, a Bíblia está dizendo aqui, não é o homem que está dizendo, é Deus. Não temerá maus rumores. Quando você vierem os burburinhos, se lembre desse versículo aqui, 7, Salmo 112, versículo 7. Não temerá maus rumores. Não temerá maus rumores. Coloque isso dentro de você, para você praticar. A Bíblia é prática. O seu coração está firme. A última palavra não procede da boca de Deus? Não é? Claro, então acabou-se. Quem vai dizer a última palavra é o Todo-Poderoso. Eu sou pessoa. É Ele. Não é o homem. Confiando no Senhor. Fundamental confiarmos em Deus. E claro, óbvio, a confiança tem que ser a base de qualquer relacionamento. Se a pessoa não confia em Deus, como é que pode haver um relacionamento? Então, mas para a pessoa confiar, tem que conhecê-lo. Tem que ter uma vida com ele. Glórias a Deus. Então, não tema maus rumores. Se lembre que Satanás e os adeptos dele são especialistas em disseminar burburinhos,
para meter medo às pessoas. Mas você, a Bíblia diz, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Firme, inabalável. Você não duvida do agir de Deus na sua vida. A Bíblia diz o quê? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Está na Bíblia escrito isso. E tem que se cumprir na nossa vida essa palavra. Não é só teoria. O seu coração bem firmado, não há instabilidade. Está entendendo? O problema é que tem pessoas que são volúveis. Hoje está assim, mais firme, amanhã já esmoreceu. Hoje ama a Deus, amanhã já fica com argumentos. Até ofende a Deus com algumas perguntas que não devem ser feitas. Então, o coração tem que estar bem firmado. Não temerá. O seu coração bem firmado em Deus não temerá. Até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Pois é. Quantos inimigos nós temos nesse mundo diabólico que nos fizeram males terríveis e que ainda continuam a fazer. Se pudessem, teriam nos engolido vivos. Quantos? Esses são os ímpios, são os perversos, filhos de Satanás. A verdade é esta. Não adianta florear nada. É a verdade. Até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Qual é o seu desejo sobre os seus inimigos? Qual é o seu desejo sobre os seus inimigos? Qual é o desejo daquele que serve a Deus para com seus inimigos? Que seja feita a vontade de Deus. Este é o desejo. Que Deus haja conforme o querer soberano dele. Está entendendo? Ele é quem vai fazer. Nós não fazemos nada contra os nossos inimigos. Nada. Os inimigos espirituais, claro que sim. Temos armas potentíssimas para destruí-los. Mas os inimigos físicos, nós não vamos lutar contra eles. Aí é Deus. É Deus. É Deus com eles. Está entendendo? O seu desejo sobre os seus inimigos é que seja feita a vontade soberana de Deus. Que Deus haja como Deus quiser. Ele sabe agir com amor, com misericórdia, com justiça, com juízo, com ira. Ele vai fazer como ele quiser. Agora a pessoa não pode, a pessoa que foi vítima de pessoas perversas, não pode viver em função de esperar acontecer o mal com aquelas pessoas. Não. Cada um vai viver a sua vida e deixa Deus agir. No tempo certo ele vai fazer tudo perfeito. Tudo perfeito. Não existe uma plantação sem colheita. A verdade é esta. Por isso que nós temos que pensar bem no que nós vamos fazer sempre. Porque vai haver colheita. Em tudo. Coisas boas que nós plantamos, vamos colher vitórias, bênçãos. E se forem plantadas coisas ruins, virão também a colheita de coisas ruins. Por isso que nós temos que vigiar muito nisto aí. É liberal, dá aos necessitados. É verdade. Como é que nós podemos, às vezes, ter o pão de cada dia na nossa mesa? Saber que pessoas que não têm, e a gente não tem misericórdia, né? Já pensou? Não é possível isto. É liberal, dá aos necessitados.
A sua justiça permanece para sempre. A mesma coisa do versículo 3. E a sua justiça permanece para sempre. Suas obras de justiça jamais serão esquecidas. E a sua força se exaltará em glória. Glórias a Deus. Essa força que vem do alto, que está dentro de nós, nunca vai acabar. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. A Bíblia diz, e a sua força se exaltará em glória, o Todo-Poderoso dentro de nós. Não nos deixará jamais cair nem enfraquecer. Jamais. Louvado seja Deus. E para encerrar, o versículo 10 mostra o contraste entre o ímpio e o justo. O ímpio verá isto e se enraivecerá. É verdade. Rangerá os dentes e se consumirá. Ele mesmo vai ser destruído, ele mesmo, o desejo dos ímpios perecerá. Ele mesmo, aqui está dizendo, rangerá os dentes e se consumirá. Existe uma cobra, um tipo de cobra que ela, quando não consegue pegar a presa para destruir, essa víbora que não consegue isto, o veneno dela mata ela própria de tanto ódio. É tanto veneno ali concentrado, quando ela não consegue pegar a presa, que o veneno dela mata ela própria. É isso aqui que está acontecendo. Rangerá os dentes e se consumirá. Ele mesmo vai se destruir. Não é? Não é você. Não é aquele que serve a Deus que vai destruir ninguém, não. Não é, não. De forma alguma. A vingança pertence a Deus. O desejo dos ímpios perecerá. Por que o desejo dos ímpios perecerá? Porque ele quer ver a destruição do justo. Ele quer ver o mal do justo. Mas a Bíblia diz que perecerá. Caiu por terra. O desejo dele já está derrotado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque o ímpio, ele causa muita ira. Desculpe. O justo causa muita ira ao ímpio. Porque o ímpio não consegue entender. Porque o justo tem essas obras boas. Porque serve a Deus com inteireza de coração. Então muitos, eles não querem, não aceitam isto. Tem ódio, tem ira da bondade do coração daquela pessoa que serve a Deus, que ama a Deus, que é verdadeira. Mas há diferença, a Bíblia diz, vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Vereis a diferença entre o santo e o profano. Louvado seja Deus, esta é a palavra que o Espírito Santo tem para você nesse momento. Se fortalecer, ficar bem nutrido, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus lhe dê dias abençoados, de saúde, de paz, de alegria, de proteção, de livramento, de bênçãos, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.